Bom dia, galera. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse projeto Estudar Juntos, nesse período atípico de pandemia e isolamento social. É muito importante que a gente aproveite o nosso tempo com coisas úteis e que nos trarão benefícios futuros, correto? Então, eu sou o Anderson Araújo Meirelles, sou professor de Física do IFMA Campus Santo Inês e estarei trabalhando com vocês alguns assuntos da nossa matéria. Tá? Faremos vídeos em torno de 20 a 30 minutos, então são vídeos curtos, com duração menor do que um horário de aula, e por isso nós não apresentaremos todo o conteúdo programado para essa primeira aula. A parte de grandezas escalares e vetoriais e as suas operações ficará para outra aula, tá certo? Hoje nós trabalharemos grandezas e unidades. E como objetivo, vocês devem conhecer as grandezas fundamentais e algumas grandezas derivadas, compreender os padrões utilizados para as grandezas físicas e a importância do Sistema Internacional de Unidades nesse contexto, compreender o que são algarismos significativos e certezas e também serem capazes de realizar a conversão entre grandezas. Tá? Quando nós vamos a um mercado, alguma loja, comprar um produto, geralmente nos deparamos com várias informações a respeito desse produto. E essas informações são extremamente relevantes na hora da escolha. Tá? Então, por exemplo, nesta etiqueta de máquina de lavar, ela mostra a eficiência energética do produto, o consumo de energia, que é dado em kWh por mês, a capacidade de fornecimento de água, que é dado em torno de 1,35 litros por hora, e a eficiência energética, que é dada em kWh por litro. Essas informações são relevantes para o consumidor e um bom conhecimento das grandezas envolvidas vai acarretar em uma boa escolha do produto, tá? Nessa segunda etiqueta, etiqueta de um suplemento vitamínico, você tem vários elementos que constituem esse suplemento e a porcentagem de cada um deles, né? Conhecer essas unidades é muito importante para que você também saiba o que você está ingerindo e em que proporção. Então, é bem interessante estudar esse assunto, tá? As unidades de medidas, elas sempre foram uma necessidade do homem e também uma preocupação, né? O côvado, uma unidade muito conhecida nos dias atuais, tem a sua origem em torno de 3.000 anos antes de Cristo, no Egito. Era uma unidade que correspondia à medida de um braço, do cotovelo até o dedo médio, e corresponde a aproximadamente 52,4 centímetros. Tá? O côvado é uma unidade conhecida porque, além de estar nos registros históricos, também está no registro bíblico, né, onde Deus teria instruído Noé a construir uma arca com medidas dadas em côvados. Tá? A respeito dessa e outras medidas, coloquei aqui um link que é super interessante para vocês pesquisarem sobre o assunto, tá bom? A partir da Revolução Francesa, nós teremos uma mudança no cenário das medidas mundial. A Assembleia Constituinte daquele tempo, entre outras medidas, solicitou à Academia de Ciências Francesa que padronizasse as medidas e também criasse padrões mais confiáveis. Tá? É desse tempo que surgiu o metro que correspondia à 40ª milionésima parte do meridiano da Terra. Tá? Também a unidade de massa, que é o grama, que correspondia naquele tempo à massa de água destilada a 4 graus Celsius, contida em um volume de 1 cm3. Tá? Esse sistema, chamado sistema métrico decimal, ele foi apresentado no Brasil em torno de 1830, mas apenas 32 anos depois que ele foi adotado como sistema de medida brasileiro. Tá? Desse tempo, quando esse sistema foi adotado pelo Brasil, aconteceu um fato curioso. Na Paraíba, os trabalhadores, feirantes,
entre outros, não gostaram da mudança dos padrões de medidas, além de eh, vários outros problemas econômicos e políticos da época, e fizeram um movimento, onde nesse movimento eles destruíram os pesos e medidas, e ficou conhecido como Revolta do Quebra-Queixo. Aqui há um link interessante para vocês fazerem a leitura sobre esse assunto, tá? Então, até o século XVI, vários registros brasileiros mostram quais eram as unidades utilizadas para medidas. Então, nós tínhamos o palmo de goa, a braça, milha marítima, légua, nó, canada, martelo, alqueire, tonel, entre outros. É interessante frisar que muitas dessas medidas, antes da criação do sistema métrico decimal, elas eram atribuídas a medidas do corpo humano, como, por exemplo, a polegada, o braço, pé, entre outras medidas. Tá? A partir da criação do sistema é que você passa a atribuir padrões a coisas que são externas ao corpo humano e que é um avanço na questão das medidas. Tá? Beleza. Entrando agora no nosso assunto principal, que são as grandezas físicas, nós temos o seguinte: a física é uma ciência eminentemente experimental. Então, se realiza muito experimento na física para a comprovação das suas teorias, das suas leis. Tá? E para que se faça experimento, é necessário que sejam realizadas medidas. Só que só é possível você realizar uma medida quando você tem um padrão, a partir do qual você vai comparar algo desconhecido. Tá? Então, podemos dizer em termos gerais que grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, que qualquer número utilizado para quantificar um fenômeno físico, ele é uma grandeza física. Tá certo? As grandezas podem ser classificadas como grandezas fundamentais, também chamadas de grandezas de base ou derivadas. E esse grupo também pode ser classificado como dimensionais ou adimensionais. Tá bom? As grandezas fundamentais são todas as grandezas que não são definidas a partir de outras. Então, por exemplo, a grandeza comprimento, massa e tempo, elas são grandezas fundamentais porque são definidas a partir de padrões que não dependem de outras grandezas. Tá? Já as grandezas velocidade, aceleração e força são grandezas definidas a partir de outras grandezas. Por exemplo, velocidade é definida a partir de comprimento e tempo. Aceleração também. Força, comprimento e tempo e massa. Então você tem grandezas aqui que são derivadas, tá? As grandezas são ditas dimensionais quando elas possuem uma unidade que as representam, tá? Então, por exemplo, o comprimento tem unidade, que é o metro, a massa tem unidade, que é o quilograma, atualmente, e o tempo tem unidade, que é o segundo. Então, a força, que é uma grandeza derivada, ela tem uma dimensão de quilograma, metro, vezes segundo a menos 2, tá? Mas há grandezas também que não têm uma unidade associada. Geralmente, essas grandezas são decorrentes de razões entre duas grandezas iguais. Então, aqui você tem o coeficiente de atrito, utilizado na mecânica, você tem o índice de refração, aplicado na ótica, você tem rendimento, por exemplo, aplicado na termodinâmica. Essas grandezas são grandezas que não possuem unidades e são chamadas de grandezas adimensionais. Tá? A partir de 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, onde foi atribuído que esse sistema tivesse apenas uma unidade para cada grandeza e que essa unidade tivesse um padrão bem definido. Nesse caso aqui, gente, é necessário frisar que unidade pode ser entendida como uma grandeza específica, que é utilizada por convenção, e a partir dela você consegue fazer a aferição de outras grandezas por meio de comparação. Tá? Então, a partir do momento em que foi criado o SI,
e foram definidas as outras grandezas na 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Nós temos as grandezas fundamentais desse sistema, que são para o comprimento, metro, para a massa, o quilograma, para o tempo, o segundo, para a corrente elétrica, o ampere, para a temperatura termodinâmica, o Kelvin, para a quantidade de matéria, o mol, e para a intensidade luminosa, o candela. Observem que os símbolos dessas grandezas, que são também padronizados, alguns deles são minúsculos e outros são maiúsculos, como aqui o ampere e o Kelvin. Tá? A partir dessas grandezas fundamentais, você pode definir qualquer outra grandeza física, que são as grandezas derivadas. Aqui nós apresentamos algumas. Nós temos a unidade de área, que é o metro por metro quadrado, a densidade, que é o quilograma por metro cúbico, a velocidade, que é o metro por segundo, a força, que é o Newton, e a pressão, que é o Pascal. Tá? Com relação à pressão, é mais conhecido a atmosfera ou milímetro de mercúrio, mas no SI a unidade é o Pascal, né? Você vai perceber que algumas unidades elas têm um nome específico, outras não. Por exemplo, a área é metro quadrado, né? Mas a unidade de força já é Newton, já recebe um nome específico. Tá. Muitas dessas grandezas físicas e suas unidades correspondentes têm valores elevados ou valores muito baixos para determinadas aplicações, e por isso elas são acompanhadas de múltiplos ou submúltiplos, tá? Em relação aos submúltiplos, os mais conhecidos são o pico, nano, micro, mili e centi, que correspondem a 10 a menos 12, 10 a menos 9, 10 a menos 6, 10 a menos 13 e 10 a menos 2, respectivamente. Já em relação aos múltiplos, nós temos os mais conhecidos, o quilo, mega, giga e tera, que correspondem a 10 ao cubo, 10 à sexta, 10 elevado a 9 e 10 elevado a 12, respectivamente. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 5 nanosegundos, isso corresponde a 5 vezes 10 a menos 9 segundos, bem aqui, ó. E pode ser expresso também por meio de um número. 17 mililitros corresponde a 17 vezes 10 a menos 3, porque o mili é menos 3 litros, e dá igual a esse valor aqui, numérico. 10 microcoulombs corresponde a 10 vezes 10 a menos 6 coulombs, que pode ser expresso dessa forma. Tá? Então, cada múltiplo submúltiplo tem uma potência de 10 associada. Um cuidado você deve ter em relação às calculadoras. Tem muitas calculadoras que trocam ponto pela vírgula, devido ao padrão da língua em que ela foi fabricada. Tá? Você deve ter cuidado para não fazer essa troca. Como aplicação em relação aos múltiplos, nós temos na informática. O byte é uma unidade pequena de medida. Então, para memórias como o HD, você dá em gigabytes. Aqui você tem um HD de 500 gigabytes. Bem aqui. Aqui eu tenho uma usina eólica de geração de energia elétrica. Essa usina ela consegue gerar uma potência de até 10 megawatts, ou seja, 10 milhões de watts. Uma outra grandeza, uma outra unidade muito usual para medir massa é a tonelada. A tonelada ela corresponde a 1000 quilos. Já em relação aos submúltiplos, nós temos o micro. Por exemplo, o microfarad. Farad é a unidade de capacitância. Então, o microfarad é uma unidade muito utilizada no comércio para a venda de capacitores. Aqui nas informações nutricionais ou em medicamentos, você encontra muitos submúltiplos de componentes da fórmula daquele medicamento. Por exemplo, aqui o ácido fólico tem 120 mcg. O mc corresponde a micro e o g a grama, então são 120 microgramas. Tá? Podia ser representado também pela letra Mi, que corresponde ao micro. E assim sucessivamente. A vitamina B5, 2,5 miligramas. Então aqui você tem
vários exemplos da aplicação de submúltiplos em medicamentos, tá? Beleza. Gente, quando nós vamos fazer uma medida, nós comparamos o que queremos medir, que é o desconhecido, com um padrão, tá? E o resultado dessa medida ela vai ser expressa em um número acrescido de um provável erro na medida e da sua unidade correspondente. Então, aqui nós temos essa pequena equação que demonstra isso: o número, o provável erro da medida e a sua unidade, tá? Essa medida ela pode ser feita de duas formas: direta ou indireta. Toda medida é chamada de direta quando o desconhecido vai ser comparado diretamente com o padrão. Então, quando você afere a massa de um objeto numa balança de pratos, ou quando você mede uma sala com uma cana, você está fazendo uma medida direta. Agora, quando você utiliza para fazer a medição de uma propriedade intermediária que relaciona o padrão com a unidade, então você está fazendo uma medida indireta. Então, quando você faz a medida de temperatura de alguém, geralmente você utiliza a dilatação de um material para medir temperatura. Então, a dilatação é uma propriedade intermediária que vai associar o padrão com aquilo que você está medindo. Então, essa medida é indireta, tá? Quando você coloca um objeto sobre uma balança de molas, você utiliza a elongação da mola, o quanto ela se distende ou se comprime, para medir a massa. Então, essa medida também é uma medida indireta, tá? Vamos supor agora que eu quero fazer a medida de uma barra, essa barrinha marrom aqui na figura. E eu vou utilizar para isso duas réguas, uma ferida em centímetros e outra ferida em milímetros. Observem que na primeira medida, esse algarismo aqui 7, ele é bastante incerto. É devido a uma possibilidade que eu avaliei na medida. Quando eu faço a mesma medida com a régua milimetrada, eu já tenho certeza de que esse algarismo aqui é o 6, porque o tamanho da barra está entre o 6 e o 7. Tá? Então você percebe que esse algarismo aqui, o 7, é chamado de algarismo duvidoso, porque você não tem certeza a respeito do valor dele. Tá? Já nessa outra medida, o algarismo duvidoso é o segundo, porque você já tem certeza de que este aqui corresponde a 6. Então, a quantidade de algarismos que vai ter uma medida depende também do instrumento, da precisão do instrumento que você está utilizando. Tá? Então, um número ele é formado por algarismos significativos e esses algarismos correspondem àqueles que você tem certeza do seu valor e ao último deles, que é chamado de duvidoso. Tá? Nos nossos exemplos aqui, nós temos o seguinte: 0,023 metros. O último algarismo, 3, é o duvidoso e você tem apenas dois algarismos significativos. O zero, aqui à esquerda, ele não conta como algarismo significativo. Neste outro exemplo, você tem 0,135 segundos. Nesse caso, o 1, o 3 e o 5 são números que correspondem a algarismos significativos, sendo duvidoso o 5. No último número, algo interessante, você tem um 3 seguido de 5 zeros à direita. Nesse caso, você tem 6 algarismos significativos, sendo que o duvidoso é o último, o 0. Esse 0 aqui antes, que é o 0 da esquerda, não conta como algarismo significativo. Tá? Em muitas operações envolvendo números, é interessante que você expresse o resultado em termos de potências de 10. Isso porque você conserva o número de algarismos significativos e também pode expressar números grandes ou pequenos. Tá? Esse tipo de processo a gente chama de notação científica e ocorre da seguinte forma: você escreve apenas um algarismo antes da vírgula, que está compreendido entre 1 e 9, seguido de tantas casas decimais quanto forem os algarismos significativos. Então, nesse exemplo aqui, 3,0 metros, se eu quiser converter para centímetros, posso escrever como 3,0 vezes 10 ao quadrado centímetros.
5,000 milímetros pode ser escrito em metros como 5,000 milímetro é 10 a menos 3, o mili é 10 a menos 3, então fica 10 a menos 3 metros. A massa do Sol, que é extremamente elevada, pode ser escrita em notação científica da seguinte forma: 1,99 vezes 10 ao cubo a 30 quilogramas. Tá? Em algumas operações, nós precisamos fazer o arredondamento dos resultados dessas operações. E nós temos três casos que podem acontecer. Toda vez que o número que acompanha o algarismo duvidoso for maior que 5, menor que 5 ou igual. Vamos ver o que acontece em cada um desses casos. Nesse primeiro exemplo, o número que vem após o algarismo duvidoso ele é maior do que 5. Nesse caso, você adiciona uma unidade no algarismo duvidoso e descarta esse número. Então, vai ficar 0,00262, no caso aqui, amperes. Nesse segundo exemplo, você tem o algarismo duvidoso no 1, seguido de um número que é menor do que 5, porque aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 5, isso aqui é menor do que 5. Então, você mantém o valor do algarismo duvidoso. Então, ficou 761 milímetros de mercúrio. Neste outro exemplo aqui, você tem o algarismo duvidoso igual a 9. Né? E esse número não é nem menor nem maior que 5, ele é igual a 5. Né? Nesse caso aqui, a regra é interessante. Se o algoritmo duvidoso for ímpar, você adiciona uma unidade, tornando ele par. Então fica 540 calorias por grama. Caso o algarismo duvidoso já seja par, você mantém o valor que ele tinha antes. Tá. Gente, é super importante ter em mente que eu só posso comparar grandezas quando elas estão na mesma unidade e quando elas são do mesmo tipo. Quando eu falo tipo, estou dizendo o seguinte, por exemplo, energia, caloria, joule, BTU, unidades de energia, tá? Unidade de comprimento, metro, quilômetro, centímetros, braça e outros, tá? São unidades de medidas, de mesmo tipo, mas nem sempre tem a mesma unidade. Então você deve fazer o processo de conversão, tá? Você só pode fazer conversão quando as grandezas são do mesmo tipo, e aí você pode converter suas unidades, tá certo? Então bora lá. As grandezas têm que apresentar as mesmas unidades para você fazer operações e os mesmos submúltiplos ou múltiplos. Então, gente, não tem sentido fazer a conversão, fazer a soma de 4,5 metros por segundo com 3,0 metros por segundo ao quadrado, porque metros por segundo é a unidade de velocidade e metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Você não pode fazer essa soma, tá? Nesse segundo caso, você tem duas unidades de velocidade, o metro por segundo e o quilômetro por hora. Entretanto, elas não estão na mesma unidade. São grandezas do mesmo tipo, mas não estão na mesma unidade. Então, você deve converter uma das duas para a mesma unidade da outra e assim fazer a operação. Tá? Então, isso significa que nós só podemos fazer operações com grandezas que apresentam a mesma dimensão. Tá? Se eu tiver, por exemplo, aqui S0, espaço inicial, V0, velocidade inicial, o A, aceleração e T, o tempo, não tem sentido fazer a soma da velocidade com a aceleração, porque são duas grandezas de tipos diferentes. Tá? Agora, se eu multiplico a aceleração pelo tempo, aí você vai perceber que elas adquirem, essa nova grandeza adquire a mesma dimensão de velocidade. E aí você pode fazer a soma do V0 com AT, que não está errado, porque nesse caso tem a mesma dimensão. Tá? Beleza. E qual é o procedimento que a gente vai utilizar para fazer a conversão? Eu vou utilizar um procedimento bem simples e ele serve para qualquer tipo de situação. Suponhamos que eu quero converter 20 metros por segundo em quilômetros por hora. Né? Se eu souber quanto vale cada uma dessas unidades,
em relação àquela que eu estou querendo encontrar, eu posso fazer esse processo. Então, a primeira ideia é 20 metros por segundo é igual a 20 metros por segundo vezes 1. O 1 ele é um elemento neutro da multiplicação. Só que eu posso transformar esse 1 numa fração em que eu tenho termos equivalentes. Por exemplo, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, eu posso multiplicar em cima por quilômetro e embaixo por 1000 metros, que não vai mudar nada no resultado. E aí eu vou rearranjar os termos. Tá? Eu quero que apareça quilômetro em cima e que o metro suma. Então, o quilômetro aparece em cima e o metro embaixo. Aqui eu vou ter essa expressão. Tá? Agora, está faltando aparecer a hora. Então, eu vou multiplicar de novo por 1, que não vai mudar nada no meu resultado. Esse 1 aqui, ó, da expressão, eu posso transformar em uma fração que tenha termos equivalentes. Como eu quero que hora apareça embaixo, então eu coloco uma hora embaixo e em cima o valor equivalente, que são 3.600 segundos. Pronto. Não mudei nada no meu resultado. Agora eu vou rearranjar os termos. Metro sobre metro, segundo sobre segundo, quilômetro sobre hora. Observem que a minha unidade aqui que eu estou querendo já apareceu. Tá? Agora eu vou só fazer as operações matemáticas para simplificar essas frações. Então, eu vou cortar as unidades que são iguais, que estão no numerador e no denominador. Depois, eu vou realizar a simplificação dos valores. 3.600 por 1000 dá 3,6. Então, eu vou ter 20 vezes 3,6 km por hora, que dá 72 km por hora. Tá bom? Neste outro exemplo, eu quero converter 1 mililitro por centímetro cúbico para litros por metro cúbico. Como é que eu vou fazer? Então, 1 mililitro por centímetro cúbico vai ficar 1 mililitro. 1 centímetro cúbico é o centímetro multiplicado 3 vezes. Tá? Só que o centímetro em metros corresponde a 10 a menos 2 metros. Então, eu vou ter 10 a menos 2 metros vezes 10 a menos 2 metros vezes 10 a menos 2 metros. E em cima, 1 vezes 10 a menos 3 litros. Aqui embaixo eu tenho um produto de parcelas com a mesma base. Então, eu vou repetir a base, somar os expoentes, ficou 10 a menos 6. Agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, eu vou pegar o de cima e subtrair com o expoente do de baixo. Vai ficar 10 a menos 3 menos 6, que dá igual a, 10, a menos 3 mais 6, que dá 3. Então, eu vou ter aqui 1000 litros por metro cúbico no meu resultado final. Gente, você já deve ter percebido do cotidiano que não é usual você escrever os múltiplos de litros, né, dessa unidade de volume. Tá? Então, você não tem usualmente o quilolitro, o megalitro. Geralmente você escreve o número todo acompanhado do litro, né? Então a gente não vai colocar em quilolitro por metro cúbico, vai ficar 1000 litros por metro cúbico. Tá bom, galera? Eu vou passar a atividade para vocês, né? Pedir para a nossa equipe colocar, quem puder, quem quiser participar dessa atividade, pode solicitar a atividade, tá bom? Eu vou corrigir as atividades de forma eletrônica, vou mandar para vocês o resultado e também vou colocar o solucionário após o prazo de solução, tá certo? Espero vocês na próxima aula, estudem, vejam os links que deixei como dica aí para vocês se aprofundarem nesse assunto tão bacana que é o assunto de grandezas de suas unidades, tá certo? Deixo aqui meu abraço, até a próxima aula. Nós teremos aí aulas de história, de filosofia, de inglês, de química. Então, você tem aí um leque de opções para aprender mais e melhorar no conhecimento que você já tem ou adquirir novos conhecimentos. Um abraço do professor Anderson e até a próxima aula.